Excepcional dia, dando continuidade ao vídeo, pessoal. Eu sempre peço perdão ao irmão, à irmã. Eu sempre me empolgo falando do reino. Acabo, às vezes, nem lendo tudo que eu tenho para ler, falando de casos, testemunhos, falando da vivência nossa, nesses 40 anos na Terra. Ainda muito a aprender. E vemos uma coisa nova todos os dias, pessoal. Não se engane aquele que tem o copo cheio, pois todo dia estamos obrigados, se quisermos seguir nesse mundo, a estar com os copos vazios, pois aquele que não se esvazia pregando, aquele que não se esvazia falando da obra de Deus, e anda com o copo cheio, aquele que tem vergonha, não herdará e não entrará no reino, pois o Senhor gosta de pessoas desimpedidas, aquelas pessoas que falam com autoridade, que falam sem medo de ser julgado pelo irmão, pela irmã, pelo próximo. Prego pelo Senhor, não prego por mim, pois se fosse para fazer por mim mesmo, estaria calado agora lendo a Escritura e não falando abertamente de erros, mas o propósito ele está intrinsecamente, diretamente ligado aos nossos erros passados. E se eu não falar das minhas quedas, como que eu posso ajudar pessoas que ainda caem também de igual modo como eu caía? E digo mais, se não continuar vigiando, continuarei caindo, pois o pecado, ele jaz à porta todo dia, como o Senhor falou para Caim. Domine sobre o pecado, Caim, pois o pecado jaz à sua porta, e temos que dominar todos os dias, eterno Deus, dai-nos forças para isso, Pai, pois todos os dias somos tentados com novas mulheres, com novos vícios, com novas tentações. Antigamente, para acessar uma tentação, tinha que ir numa fita VHS, para quem é da minha época, um CD. Hoje todo mal cabe numa tela e andamos com ela diante do nosso bolso, diante dos nossos olhos 24 horas do dia para a noite. Te pergunto ao irmão e da irmã, o que está fazendo com essa tela? Está edificando a vossa vida, a vossa família, o vosso reino, ou está se contaminando? Quem é limpo, limpe-se ainda, e quem é sujo, continue se sujando. Amado Deus, dá força e entendimento. Voltando à Escritura, pessoal, que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando todo tipo de homens, judeus, religiosos e todas as nações debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão. Estavam confusos, porque cada um os ouviu falar na sua própria língua. Babel, pessoal, era uma só língua, e o homem poderia fazer qualquer coisa, uma torre que tocasse os céus. E Deus, olhando isso, quando checou a terra, todos os homens se reuniam numa só língua, numa só vontade, numa só direção, que não é edificar o nome de Deus, porque criou todas as coisas, mas engrandecer o próprio homem. Deus vivo desceu e fez a confusão das línguas. Então, era maçante e horrível, cada um falando em línguas diferentes, cada um tentar entender ou interpretar. Não existia comunicação de sinais. Então, pessoal, cada um pegou a sua tribo, cada um pegou a sua família e saiu para cada um para o seu lugar, uma vez que houve a confusão das línguas, pois o homem queria edificar o próprio homem, não o nosso Deus que criou tudo, edificar a própria força humana, a própria sabedoria humana, que é vã,
e loucura aos olhos de Deus. Deus criou o homem no sexto dia para que não desse pitacos e conselhos, para que não falasse que ajudou o próprio Deus a construir e edificar o que edificou. Então por isso que fez o homem, o Senhor, no final, a sua imagem e semelhança, para que o homem saiba que quem criou tudo foi Deus. E quando Deus viu que estavam fazendo uma construção que não edificaria o seu nome, e sim colocaria em prova o Senhor, que é poderoso, que é bendito e eterno, fez essa confusão, para que saibam que o Senhor pode tudo o que quer e executa tudo o que tem vontade. A sua vontade já é para ontem, para agora e para o amanhã. Por isso que Ele é o que é. É o hoje, o agora, o sempre, o eu sou, o serei. Ele é o que é. Eu sou o que sou, diz o Senhor. Toda honra, toda glória e todo poder pertence a Ele, não ao homem. E desceu a língua e todos falavam de línguas diferentes. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens? Como que conseguem falar fluentemente? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, Cirene, forasteiros romanos, judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza do Deus vivo, na língua de cada um de sua nascença. Mas outros zombavam, dizendo: estão cheios de vinho, estão cheios de mosto. E Pedro, escutando, porém, em pé com os 11, levantou-se a sua voz e disse: homem judeu, todos os que habitai em Jerusalém, seja vós isto notório, e escutai as minhas palavras. E estes homens não estão embriagados como estão brincando com a palavra de Deus. Muitos brincam com a profecia, muitos brincam com a palavra, muitos brincam com o evangelho, mas chegará o dia que não haverá brincadeiras, pois chegará o dia que cada um será contado conforme a sua fé, conforme o seu caminho, conforme a sua iniquidade, conforme a sua justiça, e será um juízo justo. Então, isto foi o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vão falar do Evangelho, vão falar das novas, vão falar da vinda de Cristo, que já veio em verdade, em justiça e caminho. Para aqueles que creem, receberão seu galardão, que é a vida eterna. E para aqueles que não creem, estarão condenados, junto com os anjos caídos, à morte eterna e ao fogo eterno. O Senhor não fez o fogo para os filhos, mas sim para os anjos caídos, para Lúcifer e seus anjos. Mas alguns querem acessar sendo religiosos, alguns querem acessar falando mal do Espírito Santo de Deus, defamando Deus, o trono e tudo que Deus criou. Alguns querem acessar xingando, escandalizando o nome de Deus. Alguns fazem questão. Jesus já nos salvou dessa morte eterna, desse juízo pesado, mas tem seres humanos que fazem questão de acessar e ir junto com os anjos caídos. Paciência, pessoal.